Sejam bem-vindos ao Por Trás da Marca Podcast. Eu sou Gabi Estrela, especialista em posicionamento de marcas no digital. E para iniciar o nosso primeiro encontro, a nossa primeira entrevista, nós trouxemos ela que é mulher, mãe, já está inserida no mercado da saúde de luxo e é especialista em reposição hormonal. Doutora Ana Paula Rezende. Ana, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, dispor do seu tempo com a gente. Vamos bater um papo hoje? Vamos, obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Ficou feliz. Ana, vamos começar lá realmente do início, tá? Eu quero saber o porquê que você escolheu a ginecologia e como que foi esse início da trajetória profissional, né, da sua carreira, o porquê da ginecologia e como que foi esse início? Bom, a ginecologia, eu sempre penso que eu não escolhi ginecologia, a ginecologia me escolheu, porque eu entrei na faculdade pensando em ser endocrinologista, né? Pensando nisso e querendo muito ser endócrino, mas quando eu passei pela ginecologia, pela obstetrícia, foi uma coisa assim desafiadora para mim como mulher, mas também algo que eu queria estar mais perto daquelas mulheres, eu queria ajudar, né? Eu via que era uma especialidade que a gente tinha, que a gente se comprometia, mas que a gente tinha muito resultado quando a gente realmente fazia aquilo bem feito. Então, eu acho que eu não consegui resistir à ginecologia, né? E pensando no que eu faço hoje eu faço uma endócrino dentro da ginecologia, né? Então, na verdade, hoje eu acho que eu escolhi exatamente o que eu tinha que escolher e que deu tudo certo e que eu tô fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer. E que, de repente, no início eu não tinha uma visão tão ampla disso. Eu não entendia o que era bem aquilo, né? Minha vontade, meu desejo. Mas eu acho que a ginecologia e a parte endócrina dentro da ginecologia, ela tem um propósito muito forte, que é a gente ajudar mulheres, e que é sempre o meu propósito, e tem resultados bons, né? Porque eu também sempre gostei muito de resultado. A gente realmente ajudar as pessoas e poder comprovar isso e ver isso. Entendi. Então, lá não foi um sonho de infância ir para ginecologia? Quando criança ali, todo mundo tem uma fase ali na infância, pré-adolescência, que começa a pensar, eu quero ser isso quando crescer, não chegou a passar pela cabeça, não teve uma referência realmente? Não, quando eu era criança, eu queria coisas para ajudar. Já sabia que queria ajudar as pessoas. Como a minha família tinha mais pessoas no direito ou em outras áreas, eu comecei fazendo vestibular para direito, meu primeiro vestibular para direito. Eu não passei e aí eu fui vendo como as coisas eram, não tinha muito conhecimento da área da saúde. Então, quando eu fui ver a área da saúde, aí fiz um semestre de nutrição, aí eu fui vendo que era uma área agradável, uma coisa que eu gostava de fazer e que eu tinha uma possibilidade também de ajudar pessoas, de uma maneira diferente, né? Porque no direito, quando eu me imaginava ajudando, né? De outra forma, mas ajudando. E na medicina a gente vê que isso também pode ser feito, né? E eu vejo que talvez isso possa hoje resumir como um dom, porque eu acredito muito que essas áreas como a medicina, né, e outras áreas também, as pessoas nascem com aquele dom, né, a gente vê, né, eu estou um pouco mais perto de você, eu vejo que você tem o dom exatamente de ajudar outras mulheres, mas talvez ali no seu início você não tinha essa clareza e por isso, né, Deus te preparou para te colocar aqui onde você está hoje. A gente vê que a gente pode fazer escolhas e ter um destino que a gente quer, um caminho, mas às vezes a gente pode não ter clareza daquele destino e a gente ir sendo levada para intuição, talvez. Uma intuição e a gente não foi intencional em querer aquilo daquela forma, mas o jeito que aquilo se tornou e que ficou é realmente o que agrada a gente sabe qual é a diferença. Então eu acho que hoje eu tô muito feliz onde eu tô, né, e fico muito feliz de ter chegado onde eu cheguei, né, e de ter sentido essas coisas, de ter ido atrás das coisas que eu queria, do que eu acreditava, do que eu não concordava e que eu queria mudar. E vejo que tudo isso deu muito certo, mas que não foi uma coisa porque eu queria isso, aquilo, não. Porque eu tava querendo o quê? Querendo pra mim e querendo pros outros também. Pensando em fazer, pensando em ajudar, pensando em mudar,
né? E aí, nesse caminho todo, isso foi acontecendo. Foi uma jornada genuína, mas que te colocou hoje numa posição de referência na cidade e uma posição que já inclusive, te inseriu ali no mercado da saúde de luxo, podemos dizer assim. A gente vai falar mais sobre isso também. Mas antes, voltando lá no início, eu quero saber se teve alguma pessoa. É claro que durante o nosso crescimento, a gente sempre anda com pessoas, né? Então, eu queria saber quem foi aquela pessoa, se teve mais de uma pessoa, ou quem que te acompanhou ali desde o início e até hoje está com você, mesmo quando você não tinha muita clareza, mesmo quando você ainda estava naqueles primeiros desafios. Teve alguém que esteve junto com você? Eu acho que é minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Minha irmã também sempre teve comigo. E eu acho que o que mais elas fizeram por mim, que quem sabe sejam coisas que elas não saibam, né? É acreditar. Acreditou em você desde o início. Olha que interessante. Por isso que eu quis trazer essa pergunta, porque muitas vezes quando a gente chega lá, quando a gente já está numa posição de destaque, já está tendo um reconhecimento, já construímos um período, né, uma história, a gente encontra mais facilmente pessoas que querem nos apoiar. Mas no início é que está a grande diferença, né? Isso eu tento fazer com os outros. E acho um privilégio de quem tem, e fico muito triste, muito chateada quando eu vejo que isso não existe. E não é nada que a gente possa fingir ou criar, né? Mas é de tu ter pessoas perto de ti, até o teu médico, né? Até eu como ginecologista com as minhas pacientes, que eu digo para as adolescentes, especialmente, para as pacientes mais velhas também, que estão passando por um período difícil, né? De acreditar naquela pessoa. E às vezes a pessoa não acredita nela, mas tu acredita. E tu já fez um caminho parecido, já viu outras pessoas passar por aquilo, então tu sabe que aquilo vai dar certo. Isso faz diferença, sabe? né? E tu dizer pra ela que aquilo vai dar certo, que vai funcionar, né? E que vai ter o resultado que ela quer. E isso eu acho que é o que a minha mãe e a minha irmã faziam comigo. Que não achavam, nossa, mas esse vestibular é tão difícil de passar, tu queria fazer um outro vestibular que era mais fácil. Nunca ninguém me disse Elas isso. ficaram com você ali. Eles diziam, tu quer fazer? Então tá, então tu vai fazer, tu vai passar, e o que tu quer? E ficar, tipo, né, te deixando ter aquele sonho, te estimulando, te ajudando, não desistindo, esperando o teu tempo, porque o tempo de cada um é diferente, né? Maravilhoso. Então eu acho que isso a gente tem que ter, isso é a gente ter amigos, né, a gente ter a sororidade que as mulheres falam, né? É a gente estar presente, a gente estar junto, a gente ajudar, a gente acreditar, a gente cobrar na medida do possível, mas a gente esperar o tempo de cada um, né? Isso é muito curioso, porque muitas vezes a gente até esquece, né? Assim, é claro que a gente sabe exatamente quem percorreu todos os processos com a gente, mas às vezes a gente esquece até de comunicar para essas pessoas, né? Poxa, você esteve comigo desde o início, não me deixou desistir. Então, por isso que quando a gente fala assim, o que tem por trás de uma marca, eu consigo, quando a gente trouxe a ideia e o conceito do por trás da marca, eu fiquei pensando, provavelmente essa pessoa que chegou nessa posição que ela está hoje, já me bate uma curiosidade, sou muito curiosa, né? Já me bate uma curiosidade, quem será que foram as pessoas que estiveram com aquela marca e fizeram ali, acompanharam os processos dela para ela chegar onde ela está hoje? Então, a mãe e a irmã foram peças fundamentais na sua trajetória. Fundamentais. Que interessante, Ana. A gente vai falar um pouquinho sobre reposição hormonal. Obviamente, a Ana é especialista em reposição hormonal, é um destaque aqui na cidade, na região. E para falar sobre hormônios, para muitas mulheres, um bicho de 7 cabeças, né? Eu imagino que devam chegar as pacientes assim, bem eufóricas, enfim, cada uma com fases diferentes. Então, quando a gente pensa em hormônio, a maioria das mulheres pensam um bicho de 7 cabeças. Eu vou fazer um breve resumo de uma historinha que eu acho que eu já cheguei a compartilhar com vocês, mas eu achei essa história muito boa para trazer aqui hoje. Lá na época da loja, quando eu estava fazendo os atendimentos em loja, uma vez chegou uma cliente, eu acho que eu até te contei essa história. Ela chegou na loja e ela estava muito eufórica, ela estava muito distraída, muito eufórica. Ela entrou na loja, queria ver umas roupas, ela pegou algumas roupas assim, saiu se atropelando, foi provar no provador, lá dentro da loja. Ela foi no provador, foi vestir algumas peças, ela não sabia exatamente o que ela queria, mas ela queria alguma coisa. E eu no atendimento ali, eu fiquei assim, né, eu vi que ela estava passando por alguma questão, né, e não conseguia ajudar muito naquele momento. E ela teve um momento que ela parou, ela chegou na loja, pegou um monte de roupa e falou um monte de coisa ao mesmo tempo, ela estava suando. E até que ela falou para mim, parou, ela falou assim, me desculpa, eu tô com problemas hormonais. Então eu tô meio assim por conta disso. E na hora, foi ótimo porque eu nunca
conseguir falar profundamente essa história com você, mas na hora, na minha cabeça, eu lembrei de você na hora, falei assim, doutora Ana Paula Rezende pode ajudar essa pessoa. E o que aconteceu? Ela foi lá, comprou algumas roupas, né, e eu não lembro exatamente o que, eu não sei se ela exatamente ficou satisfeita com a compra dela, porque estava bem complicado e eu não sabia como orientar, ela estava suando muito, e ela foi embora. Passou um tempo, ela voltou na loja, outra pessoa, plena, essa era a palavra, ela estava plena. E ela foi, eu não consegui falar para ela exatamente, olha, tem uma doutora que pode te ajudar e tal, porque eu tinha acabado de conhecer ela, não tinha o porquê de eu chegar sendo invasiva também, né? Mas na minha cabeça ficou pensando, poxa, se ela conhecesse, né, pelas características que ela estava apresentando no momento, eu lembrei até de um outro momento que a gente já teve, que eu aprendo muito com a Ana, né? Então eu já tinha imaginado que fosse alguma coisa em relação aos hormônios. Resumindo, ela voltou na loja depois de um tempo, plena, essa era a palavra que definia ela, e ela comentou que ela tinha ido fazer toda a organização hormonal, a reposição hormonal, lá no teu consultório. Ela falou, eu fui na doutora Ana Paula, resolvi e tal. Ela voltou super plena, conseguiu olhar as peças com mais calma, enfim. Resumi essa história para você, para te perguntar como que é possível isso acontecer, como que as mulheres saem de uma situação extremamente desequilibradas emocionalmente, algumas, e outras até atrapalhadas, bem confusa. Como que elas chegam nesse estado de calmaria, plenitude, de uma vida mais tranquila? Como é que magia é essa? Conta pra gente. A magia da reposição, né? Do ajuste, muitas vezes não é nem uma reposição, é um ajuste. Porque quando a gente fala globalmente, assim, de hormônio, a gente fala em reposição. Mas quando a gente faz a reposição, a gente não deixa de considerar como é essa mulher e o que precisa ser ajustado. Porque às vezes não é uma coisa que apareceu no climatério ou na menopausa. É alguma condição hormonal de desajuste que ela já tem anterior a isso. Então a gente tem que ajustar isso e repor o que ela está precisando no momento, né? Mas a mulher, e as mulheres notam isso, né? Só que o que acontece? Às vezes a mulher ela não quer falar sobre isso, ela não quer expor isso, né? Mas a gente tem fases da vida, idades, que a gente vai perdendo algumas coisas e que a gente confunde com outras. Então a gente não tem aquela clareza do que é, né? Então o que eu vejo hoje muito das pacientes, hoje em dia que o déficit de atenção é uma coisa que está muito em alta, eu tenho muita paciente que chega achando que tem um déficit de atenção. E aí quando a gente faz uma reposição, isso especialmente ali nos 39, 40 anos, né? Quando a gente faz uma reposição, ela vê que não é déficit de atenção, eram os hormônios desajustados. Olha que interessante. Mas até isso, porque a gente está sempre acostumado a pensar o quê? A pensar que o nosso corpo físico e a nossa cabeça andam juntos, e devem andar. Só que chega numa certa idade que isso começa a não acontecer. Então a gente começa a ter problema para dormir, ter problema para acordar, ter uma ansiedade além daquela ansiedade que a mulher já tem, de ter muito pensamento e de ter muita coisa difícil de fazer, coisas que eram automáticas, que a gente já começa a pensar e não querer fazer. Sim. Né? Começa a perder foco, perder atenção, se atrapalhar, esquecer de coisas. E tudo isso são características de determinados hormônios. Então, quando a gente repõe e ajusta, é como se a gente levasse aquela paciente a ser ela de novo, a estar plena. Porque o que é a mulher estar plena? Né? A mulher, a plenitude da mulher é ela ser quem ela é. Né? A gente é plena, a gente é dona da gente, plena, com as nossas condições e do nosso jeito, com as nossas peculiaridades. Só que quando tu tá com essas questões hormonais muito desorganizadas, tu já se perdeu, tu já não sabe mais quem tu é, o que tu gosta, o que tu quer. Às vezes tu não tem condições ainda de ter a iniciativa de procurar alguém para pensar sobre isso. Ou aí tu pensa, será que eu tenho déficit de atenção, então eu vou no psiquiatra? Será que eu tenho um problema no estômago, eu vou no gastro? Será que eu tenho um problema vascular, eu vou lá no vascular porque a minha perna está inchando? E aí não vê que às vezes tudo isso aí são sintomas de alterações hormonais que estão acontecendo, que vão acontecer com todas. Então é aquela coisa que a gente tem que parar às vezes e pensar. O que está acontecendo? Onde é que eu tinha que ir? Com quem que eu tinha que conversar? Então fica válido essa informação de que se a mulher está sentindo nesse desequilíbrio, nessa falta de atenção, todas essas características que nós falamos até aqui, é muito válido então que vá investigar com uma especialista em reposição hormonal. Enfim. Ou que converse com o seu ginecologista, também. Que de repente vá orientar, procurar um especialista em reposição. Olha, informação valiosa, né? Porque há muitas pessoas não sabem disso. A primeira coisa que de repente as pessoas pensam quando começam a ter esse déficit, né? Começam a associar com o TDAH, enfim, outras disfunções. Então, às vezes, ela, até por informação, nem ela
não faz uma noção eu sempre de que talvez digo, a seja gente tem que hormonal. estar sempre se avaliando, né? Autoconhecendo. Se conhecendo, se avaliando. E às vezes a coisa tá tão conturbada que a gente não consegue fazer isso. Que a mulher tem tanta coisa para fazer que ela mal consegue chegar no final do dia dela e ter as coisas daquele dia resolvidos. Só que a gente tinha que ter um tempo, assim como a gente tem um tempo para os filhos, tem um tempo para ir numa reunião no colégio, tem um tempo para o marido, tem um tempo para o trabalho, a gente tem que ter um tempo para a gente. Pra gente parar, sentar, pensar, ver como que eu tô me sentindo, eu tô bem, tenho algum problema, o que que tá acontecendo, né? Porque às vezes quando essa mulher para, ela não se reconhece, e aí qual é a sensação que ela tem? Tô ficando louca, tenho algum problema, tenho uma coisa grave, né? Ou ela nota que tem alguma coisa, ela não quer falar para os outros, para não perder a posição dela, porque tu pensa que a mulher, ela vai, ao longo da vida, ela vai com a inteligência, com tudo que ela faz, ela vai adquirindo uma certa posição. Quando ela tá nessa posição, ela começa a ter essas falhas que ela detecta. Ela vê que tem alguma coisa errada. Só que às vezes ela tem até vergonha, tem medo, né? Não tem informação suficiente para saber o que está acontecendo. Ela não quer falar para ninguém, para ela não perder aquela posição, para ninguém achar, ela tem um problema. Olha ali, eu vi que ela tinha, então ela não tem que estar naquele cargo que ela tá. E se a gente for ver os cargos mais altos, as mulheres depois dos 50, por exemplo, a gente não tem muitas. Então por que será que aconteceu isso? Por que elas saíram do mercado naquele momento? Então, e não é uma questão da gente, é a questão da gente conservar aquilo que a gente tem, da gente se conhecer, da gente saber que tá tudo bem, porque se a gente achar que tem algum problema, tem algum problema. Não é uma coisa também que às vezes eu vejo, né, as pacientes chegam no consultório, já foram em vários outros lugares, então se a pessoa diz que ela tem um problema, eu parto desse princípio, ela tem. Então se eu não achei, porque eu não investiguei direito. Eu tenho que achar, mesmo que não seja alguma coisa que eu vá tratar. Mas para dizer, parece que tu tem isso, então tu tem que procurar tal profissional. Sim. Mas se a pessoa acha que tem algum problema, existe algum problema. E ela vai saber, só que ela tem que parar e se avaliar. E não deixar tanto tempo e não deixar ela mesmo se perder dela e virar uma outra pessoa que ela não conhece. Porque às vezes é isso que a gente vê. Sim, e eu vejo que tem ainda vejo que existe um grande tabu em falar sobre reposições, hormônios, enfim. Eu sei que é até em alguns casos, assuntos polêmicos, a gente teve agora há pouco a questão, né, da proibição, enfim. Talvez para você já tenha falado bastante sobre isso, seja meio óbvio, mas eu gostaria que você explicasse de uma forma simples para as pessoas conseguirem compreender a diferença. Porque quando a gente fala, quando eu conversando com outras mulheres e eu falo, às vezes falando até de você ou falando de alguma outra, né, mulher que já passou pelo processo de reposição hormonal, muitas mulheres ainda vêm com aquele primeiro um preconceito. Mas é porque a reposição hormonal dá câncer. Não faço porque tenho medo de... Para as pessoas entenderem de uma forma mais simples, qual é a diferença da reposição hormonal com os bioidênticos e a sintética? Como que é essa diferença? Quando a gente fala em reposição hormonal, as pessoas pensam que reposição hormonal é um tipo de reposição e que só acontece daquela forma. Então a gente sabe que não é sempre a mesma coisa, né? A gente tem tipos de hormônios e o que eu trabalho, o que a gente tem disponível hoje são os hormônios bioidênticos. Hormônios bioidênticos ou bioequivalentes ou biodisponíveis são o quê? São os hormônios iguais aos nossos. Então é igual aquela testosterona que o nosso ovário produz, o estradiol que o nosso ovário produz. Ou seja, a pessoa coloca para dentro, tentando traduzir de uma linguagem bem simples, a pessoa coloca para dentro do organismo algo que já foi produzido pelo organismo dela mesma. E algo que ela não vai ter alergia, ela não vai ter nada de errado, porque o corpo dela já conhece aquilo ali. O que é diferente no caso das pessoas que consomem a reposição, hormônios sintéticos de farmácia, de manipulação, é diferente. Exatamente, totalmente diferente. E aí, como eu digo, às vezes as pacientes vêm com uma ideia, né, ou fazendo algum tratamento que não está funcionando muito bem. Quando eu uso algum creme ou coloco algum implante ou alguma coisa, não adianta eu fazer um pacote bonito, né? Eu fazer uma oração e dizer, isso é maravilhoso, isso o meu corpo vai receber. Não. Quando aquilo entrar no nosso corpo, o nosso corpo vai saber exatamente o que é. Ele vai saber se é igual aos que ele tem, se é diferente. E aí, quando ele detecta que é diferente, o que ele vai fazer? Ele vai se defender daquilo. Então, o hormônio sintético, como é diferente dos nossos, as nossas reações a ele vão ser reações ruins.
Vão ter algumas coisas boas, claro, mas vão ter muitas coisas ruins e vai ter risco aumentado. Isso, hormônio sintético, esse da farmácia. Sim. Mas o hormônio bioidêntico, o que acontece? Ele é igual aos nossos. Então, quando aparecer aqui no nosso corpo vai detectar como uma coisa que fosse nossa. Então, vai misturar com os deles, porque a gente não vai, tipo, inibir a nossa produção e dar um hormônio, né? Sim. A gente vai complementar aquilo que a gente está produzindo, porque a gente tendo ovário, a gente está sempre produzindo. Ovário, tendo tecido adiposo, tendo suprarrenais, porque não é só no ovário também que a gente produz. Então, a gente vai estar complementando aquilo que já não está chegando, não está no ponto que deveria. Né? Sim, então, gente, ó, reposição hormonal não é só chegar na farmácia, comprar ali o hormônio e inserir, né, ingerir o hormônio. Tem que fazer todo E aí a gente faz uma reposição personalizada, individualizada, de acordo com o que aquela paciente precisa naquele momento, né? Então a gente vai conhecer toda a paciente. Que bacana. Agora, Ana, a gente sabe, né, quem acompanha ali nas suas redes sociais, consegue ver que você se cuida muito, que você tem até compartilhado bastante sobre essa educação do autocuidado, do autoconhecimento. A gente consegue ver isso já nas suas redes sociais, depois a gente vai deixar o teu arroba aqui também, para quem não conhece, começar a acompanhar, inclusive. E eu queria te perguntar como que, claro, obviamente você já deve ter feito a reposição, e como é que foi a sua experiência própria com a reposição hormonal e o que você leva para o teu dia a dia em relação à reposição? Por exemplo, você faz, né, já fez algum momento a reposição, e como é que você faz essa manutenção disso no seu dia a dia? Porque eu vejo que você compartilha atividade, um pouco talvez uma alimentação ali. Como que você, quais são as suas estratégias para ter essa plenitude, para trazer mais essa mulher mais equilibrada, até para mostrar exatamente o trabalho que você faz com outras mulheres? Bom, eu faço minha reposição, né? Eu comecei a fazer reposição, né, nas pacientes, porque eu estudei muito assunto e eu comecei a fazer reposição em mim. Essa história é maravilhosa. Conta mais sobre essa história. Num momento da minha vida que eu precisava muito de uma reposição. Então, esse momento de desorganização, né, de ficar meio fora do ar. Você tava como essa mulher. Né, eu tava como essa mulher, como essa que tu falou, de repente não com a questão do suor, mas com outras questões, né? Então, eu me vi num momento que eu precisei fazer alguma coisa, né? E a questão é sempre que eu penso também que uma coisa que eu sempre tive na vida, de repente é isso, que seja empreendedor ou que seja, né, é a coisa de não se satisfazer com alguma coisa que te digam, tu não pode, não é assim, é desse jeito e pronto, né? Então eu via que tinha muitas mulheres, né, que viviam melhores, que passavam pelas fases melhores. O que essas mulheres faziam de diferente? Então eu comecei a estudar muito isso, e aí quando eu estava numa fase muito difícil, né, que eu tinha tido uma gestação, né, que eu tinha um bebê pequeno e tive um divórcio, né, então que eu tive todas essas situações juntas, eu me vi num momento muito frágil, muito, né, debilitada em todos os sentidos. Imagina. Então eu precisava de alguma coisa para mim sair daquele momento, né, e aí o que eu consegui naquele momento para sair daquele, né, daquele buraco, ou daquele, né, situação que eu estava, onde eu comecei com tudo isso foi com a reposição, com a minha reposição. E aí eu vi o quanto aquilo impacta a gente, impacta em toda a nossa vida. Isso comprova muito o teu propósito, né? Que você foi essa mulher que viveu exatamente essa confusão, assim, em várias atmosferas da vida da mulher, e você fez a reposição em você. Primeiramente, você consegue até trazer embasamento sobre isso, né? E depois as coisas foram se encaixando. Aí hoje em dia eu faço minha reposição, eu faço implantes, né, em mim a cada 6 meses. Você mesmo né? que faz? Não faço. Curiosidades. Não, adoraria, né, mas não tenho coragem suficiente. Sim, legal. Mas eu calculo a minha reposição, né, eu vejo que eu preciso, que eu não preciso. Você consegue identificar, assim, tá chegando um momento, eu precisando de fazer a reposição? Consigo. Isso é autoconhecimento também, né? Autoconhecimento, eu consigo ver. Às vezes eu vejo que tem coisas, por exemplo, que os outros veem na gente, né, os homens principalmente. O meu namorado vê hoje em dia, tipo, como eu tô e como eu não tô, e se de repente, será que tu não tá precisando de alguma coisa assim, ou, né? Olha, Ana, tá na hora de fazer sua reposição. Então eu vejo que os homens e com as pacientes também. Que legal. Eles notam muita diferença, eles notam quando que tá bem ou que não tá. Inclusive, eu acho que os maridos, os namorados, quando a mulher vive essa descoberta da plenitude através da reposição hormonal, eles ficam super satisfeitos, incentivam, né? E conseguem ser os maridos.
Que é o que a gente estava falando, inclusive, antes, né? Que é o que a gente estava falando, porque o que acontece, né? O que acontece é que muitas vezes, quando a gente está nesse desequilíbrio, e a gente se vê nesse desequilíbrio, muitas vezes, quando a gente está nesse fundo do poço. Em outros momentos, a gente não vê. A gente não enxerga, né? A gente não enxerga, a gente vê, às vezes, o que a gente pensa. A gente pensa que tá todo mundo errado e que a gente tá certo. Né? O mundo inteiro tá errado, tá todo mundo fazendo tudo como não deveria, a gente tá fazendo certo. Né? Então tem várias fases das questões hormonais, e todos os hormônios a gente vê exatamente, né? E a gente vê o que a mulher, quando ela tá na sua plenitude, quando ela tá com tudo ajustado, ela é uma mulher tranquila, né? E aí ela tá pronta para várias coisas que ela poderia estar pronta antes, né? Então eu vejo que hoje eu tenho um relacionamento, né, muito bom, né? Mais equilibrado, tenho um namorado muito atencioso, muito masculino, né? Mas ele é masculino por quê? Porque ele tem uma mulher feminina. Sim. Então, para mim, para ele, claro que de repente ele me ajudou a despertar mais esse meu lado feminino. Sim. Mas se eu fosse, quem sabe, uma mulher que eu era um tempo atrás, não ia conseguir, porque aí eu ia competir com isso. E não é uma questão de competição. Sim. Eu vou até aproveitar o gancho do relacionamento, que agora o coração tá sadio, tá batendo, tá vivendo um momento muito interessante em casal. E eu queria aproveitar esse gancho para já perguntar. Ó, a gente vê que você é uma mulher que tem uma agenda bem complexa. É namorada, é mãe, né? É empresária, porque tem toda a função da clínica, faz os atendimentos, tem uma comunidade de mulheres que estão próximas a você, que querendo ou não, você também dá essa atenção fora de clínica, isso é algo que a gente vai conversar aqui também. E ainda tem toda a sua rotina pessoal, de alimentação, de saúde, enfim. Como que você consegue encaixar, agora falando numa ótica de uma mulher que tem todas essas funções, obviamente a reposição te ajuda muito nisso, mas como que é a sua rotina do dia? Como é que você faz a gestão do seu tempo como empresária, médica, mãe, namorada, enfim? Como é que é a gestão do seu dia a dia? É uma gestão trabalhosa. Não é complicada, é trabalhosa. Cedo é o que? Academia? Como é que é a sua rotina, mais ou menos, do dia comum? Eu acho que eu tenho, assim, uma equipe muito boa. Legal. Né? E uma equipe, assim, começando por um namorado que me incentiva muito. A equipe já em casa. E que treina comigo, e que me faz ir pra academia, e que tenta achar um horário, e que gosta de ir comigo na academia. E eu acho que isso ajuda muito a gente ter alguém para ir junto, para compartilhar essas coisas. E Sim. Nada melhor do que o nosso parceiro pra fazer isso. Eu vejo que o Samir, ele te completa. Você tem uma parte, né, importante ali da saúde que ninguém vê, a gente sente. E ele vem com essa parte que te completa muito, com a questão até do estético também, do bem-estar em si, mas acaba sendo uma consequência. E da alimentação também, porque a gente acaba se cuidando, né? A gente escolhe. Então a gente tem que criar esse ambiente pra gente. Nós vamos trazer ele depois aqui pra sentar aqui pra bater um papo. Sim, também. A gente vê assim o que eu acho que, claro, que a gente vai conquistando as coisas, né? Tudo, relacionamento também, a gente vai amadurecendo. E às vezes a gente tem a sorte de encontrar pessoas prontas, né? E as coisas fecharem e darem muito certo. Mas eu acho que no meu caso ele me desperta muita coisa boa e eu também desperto muita coisa boa nele e a gente se complementa. Então a rotina, ela é mais fácil por conta disso. Né? Então eu tenho alguém que me ajuda nos treinos, né? Sim. Tanto na questão do incentivo quanto em estar lá. E aí eu vejo também o quanto existem segredos das coisas, que é o que eu vejo na minha área. Tem segredos de reposição. Reposição hormonal, quando a gente estuda no livro, é uma coisa. Quando tu vai fazer na prática, é totalmente diferente. Então tem aquelas sutilidades, aquele refinamento e que a gente só vai conseguir com a prática. Assim como com o exercício, que é uma coisa que ele sabe também. Sim. Vejo que hoje em dia o meu exercício tem um efeito muito melhor. Sim. Porque ele me ajuda, porque ele me mostra coisas que eu inclusive não acreditava. Mas que eu vejo que funcionam muito bem. Ele comprova ali. Que é o que a gente tem que ter, profissionais bons e acreditar no que eles estão falando. Porque às vezes vai contra tudo aquilo que a gente pensou a vida inteira. Só que a gente está fazendo e está vendo que dá certo. Então, realmente, aquela pessoa estudou para aquilo, sabe? Né? Então, eu tenho um namorado que me ajuda, eu tenho uma ajuda na minha casa, né? Uma empregada que me ajuda muito, tenho minha mãe, tenho minha secretária do consultório, as minhas secretárias, né? Então, eu tenho, assim, equipes muito boas. Sim. Né? Mas eu acho que, no fundo, assim, quem potencializa a gente, quem está sempre com a gente, escuta, inclusive, né? As coisas boas e as não tão boas, é o parceiro da gente. Sim. Então é alguém que... E ele te acompanha muito também, né? Me acompanha muito e tem atividades afins à minha. Sim, que completa. Então a gente consegue compartilhar muita coisa e tal, e a gente tem que se apoiar.
Porque a gente vai ter que ter apoio das pessoas para qualquer coisa. E por que eu trouxe até esse assunto? Porque tem muita gente que acredita também, né? Com certeza você deve ter já deve ter visto essa questão da mulher achar que ela vai fazer a reposição e ela não precisa de cuidar de mais nada. Isso também é uma informação importante para a gente trazer, porque tem toda uma manutenção, que é o que a gente está falando aqui, exatamente, né? Durante a rotina de um dia, você cuidar de uma alimentação, você cuidar de um exercício físico, você ter um momento de autocuidado. Eu lembro de algo muito interessante que você trouxe no evento presencial, que era trazer aquela estratégia de trazer uns minutos para você pensar sobre você, algo que ninguém faz, né? Não é comum das mulheres fazerem. E isso faz toda a diferença. Eu aderi essa estratégia, essa sugestão que você trouxe, fez muita diferença. Mas isso é interessante a gente falar justamente para as pessoas entenderem que a reposição hormonal não é você chegar, fazer só a reposição e depois comer o que quiser comer, não fazer atividade física. Então, qual que é a importância dessa manutenção do dia a dia, de uma rotina saudável, de alimentação, de treino? Qual que é o impacto disso e por que isso é importante para a reposição? Isso é importante, assim, é essencial para a reposição. Porque o que eu digo para as pacientes, quando elas não querem mudar a rotina, não querem ter hábitos mais saudáveis, né, não querem fazer as coisas um pouco diferentes, às vezes elas vão ter que fazer a reposição com mais frequência. Porque se a gente ajusta esse restante, é como se o nosso corpo, porque a gente não está neutralizando o nosso corpo, a gente está complementando os hormônios nossos. E isso pode até estimular o corpo a produzir um pouco mais. Só que como que ele vai fazer isso? Com exercício, né? Com alimentação, com hábitos saudáveis, dormindo bem, não se estressando, né? Então são várias coisas ali que tem que complementar para que aquilo funcione bem, para que tenha um efeito mais duradouro. Então, a gente pode considerar que o estilo de vida saudável, ele pode performar melhor a reposição? Seria isso? Pode. Acaba que prolonga um pouco mais? Prolonga. E isso faz parte do tratamento. E eu vejo, às vezes, que eu tenho pacientes que no primeiro tratamento hormonal entendem isso e fazem e mudam um pouco o seu ritmo de vida e aquilo funciona muito bem. Legal. E tem pacientes que são mais resistentes e demoram a mudar. Mas quando elas mudam e acrescentam algumas coisas, elas veem o quanto aquilo impacta no restante e geralmente elas não voltam atrás naquelas mudanças, né? Então é bem aquela questão que a gente estava falando lá no começo, né? Das mulheres e eu sempre digo para os pacientes que eu tô aberta a esperar o tempo delas, mas se elas quiserem fazer com que as coisas funcionem melhor, a gente tem como fazer as coisas funcionarem melhor, a gente tem como ajustar tudo muito rápido, muito bem, né? E aí elas têm condições de ajustar todo o restante. Porque aí esse restante de um parceiro que ajude, de uma família que coma melhor, de alguém que vai te acompanhar no exercício, isso aí a gente como mulher se sentindo bem, a gente consegue ter isso, né? Porque aí é a questão da diferença do homem e da mulher. O homem, ele às vezes não consegue organizar esse ambiente. Sim. Mas ele é muito bom se tu tiver a ajuda dele. Sim. Então, mulher e homem se complementam. Ninguém é melhor do que ninguém. E a gente não precisa competir com ninguém. A gente tem que se ajudar. E a mulher, às vezes, consegue organizar esse ambiente quando ela tá bem. Porque quando ela tá bem, aquilo reverbera com o marido, com os filhos. Impressionante, é exatamente com todas as pessoas isso ao redor. E aí eu sempre, né, numa segunda consulta lá que a gente faz, às vezes depois de uma reposição, a gente conversa. Né? E aí, o que mudou? Mudou tudo. Mas continua com o mesmo marido, com o mesmo filho, com a mesma secretária, e todas aquelas pessoas melhoraram. Então daí tu vê como não era o entorno, né? Era a pessoa. Então a pessoa, quando ela se coloca numa posição, né, de aceitar ajuda, de contribuir, de fazer as coisas juntas e não da competição e né? E isso é muito interessante, porque eu entendo que é como se a mulher ela tomasse as rédeas da própria vida dela. Afinal de contas, ela é a responsável e ela não precisa tomar as rédeas da vida dela e brigar com os outros. Sim, isso não tem que ser uma coisa forçada e uma coisa de desafio. Eu digo porque às vezes eu tenho a sensação de que elas, de repente, elas querem delargar a situações, por exemplo, o relacionamento não tá legal, a situação com os filhos talvez não esteja passando por algumas questões, igual você falou, tudo em volta da mulher tá acontecendo de forma meio fora, mas né? Ela tá certa. E ela tá certa. Então, só que ela delarga essa responsabilidade para outras pessoas, né? Então, quando a mulher ela se encontra nesse estado mais pleno, mais equilibrado emocionalmente, reposição, enfim, e um estilo de vida
mais saudável, me dá a entender como se ela estivesse pegando novamente as rédeas da vida dela e guiando a vida dela. E aí eu acho que vem o impacto no relacionamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho, enfim, que é Exatamente. o que a gente tá... E a gente vai ocupar o nosso tempo com algo. Né? Eu sempre digo, porque não é perder tempo. Isso é muito rico, né? A gente vai ocupar o nosso tempo com algo. Então, com o que a gente vai ocupar? A gente pode ocupar o nosso tempo pensando no que a gente vai comer durante a semana, né? Pensando que tem que comprar uma fruta, que tem que ter isso, que tem que pedir para alguém fazer outra coisa, né? Pensando que, tipo, hoje eu não fui na academia, então amanhã eu vou ter que arrumar um tempo no meu dia para mim ir. Sim. Né? E pensando em conviver bem em família, né? E tipo, hoje eu tô cansada, eu vou pra casa, mas eu sei, né? Que o meu parceiro não tem nada a ver com isso, né? Eu posso falar pra ele que o meu dia foi pesado, mas eu não posso estar agressiva com ele e ficar sozinha e não querer a companhia dele. Eu não posso excluir o meu filho das coisas, porque hoje eu tô assim, não, eu tenho que trazer as pessoas pra isso, eu tenho que, né? Então eu posso usar o meu tempo fazendo essas coisas. Porque a mulher, ela faz muito isso, né? É do feminino. A gente ajustar, a gente acolher, a gente arrumar as coisas, né? Então, quando a mulher faz isso, o restante funciona. E aí a gente tá usando nosso tempo para isso. Então, a gente não quer usar para isso? Ok. Então, para que a gente vai usar? A gente vai usar porque, de repente, amanhã eu não vou ter que arrumar um tempo para mim ir pra academia. Sim. Amanhã eu vou ter que arrumar um tempo porque eu vou ter que consultar com o cardiologista. Eu tô com uma palpitação, não tô me sentindo bem. E se colocar como prioridade também. Então eu não vou ir na feira porque eu quero comprar frutas e tal, não. Eu vou na farmácia porque eu preciso passar na farmácia, porque tem uma lista de remédios que eu tenho que comprar, né? Sim. Eu não vou ter tempo e não vou ficar mais tranquila e conversar com meu filho quando eu chego em casa à noite e ele tá com algum problema, que de repente pode ser uma bobagem, mas para ele é um problema grande, então eu vou ter que pagar uma psicóloga para fazer isso com o tempo. Né? Eu não quero estar com meu parceiro, eu tô chateada, eu nem quero contar para ele o que aconteceu, quero que ele fique bem longe de mim, aí daqui a pouco eu vou ter um problema com ele e aquele relacionamento não vai dando certo. Sim, uma coisa então, vai puxando outra, a gente tem que estar bem com a gente pra gente poder ter essa manutenção das coisas e a gente escolher. A gente pode, nesses 30 minutos que a gente fala, né, que eu sempre falo para as pacientes, a gente vai pensar o que a gente quer. Né? O que eu quero? Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter filho, eu quero que a minha casa funcione, eu quero fazer exercício, ou eu não quero nada disso e eu vou ver o que vai acontecer. Essa técnica dos 30 minutos é muito boa, porque é como se a pessoa, explica novamente para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo. O que eu peço para os pacientes sempre é o quê? Que a gente tenha pelo menos, assim, todo dia, né? O ideal é a gente ter uns 30 minutos por dia. Mas se a gente tiver 10 minutos, 15 minutos, né? Um tempinho que a gente sente para ler um livro, às vezes, ou que a gente vai dar uma caminhada sozinha, né, que a gente faz qualquer coisa, até tomar um banho demorado. Mas um tempo durante o dia, que naquele tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o nosso dia. E vai se autoavaliar. Então a gente vai ver como eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo bem. Eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com aquele problema. O que eu podia fazer com aquele problema? Vou pensar sobre essas coisas, pensar sozinha, ver se eu posso pedir ajuda para alguém, ver o que eu posso fazer. Mas todo dia eu pensar, e aí no próximo dia eu penso, e aquele problema que eu tava, eu conversei com a minha amiga, ela vai me ajudar a fazer tal. Então eu vou resolver assim. E a gente vai monitorando, a gente vai fazendo uma terapia com a gente mesmo. Né? Foi muito legal quando eu aprendi isso com a Ana, porque eu lembro que isso aconteceu, né? Eu peguei essa sugestão e depois passou. E quando eu parei para analisar, eu me coloquei exatamente nessa situação da mulher que sempre está pensando em alguma coisa. A minha cabeça está sempre funcionando em alguma coisa, às vezes até na hora de dormir, mas nunca é exatamente sobre mim. É sempre sobre outras coisas. Então, quando eu aprendi essa estratégia dos 30 minutos ali com a Ana, confesso que às vezes não dá os 30, mas eu comecei a fazer. E isso mudou muita coisa, porque até o momento da gente parar para respirar, aí eu lembro que no outro dia eu tinha uma agenda cheia de situações e que o meu único momento que eu pudesse, ou às vezes é no banho, porém, mãe de 2 bebês pequenos, o banho não é tão longo, é um banho, né, enfim. Então eu comecei a fazer isso na hora da corrida. Eu lembro que eu fui fazer uma corridinha, uma caminhada, uma corridinha e comecei a tentar não pensar em outras coisas e aproveitar esses 30 minutos de corrida, que era exatamente o tempo que eu tinha, para pensar exatamente na estratégia que a Ana trouxe, de pensar sobre mim, o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer, sobre as situações. Só que durante esse dia que eu comecei a fazer isso, em alguns momentos desse espaço de 30 minutos, a minha cabeça voltava, mas aí, por exemplo, eu pensava, eu tenho que de repente organizar melhor essa tal coisa, porque tal coisa, aí já vai puxando para mim, no meu caso, os gatilhos do filho.
acaba ressaltando muito. E aí, de 30 minutos, 15 basicamente, o gatilho foi para os filhos e ficou ali nos filhos. Então a gente tem que retomar, eu fui fazendo exatamente como eu tinha aprendido com você. Retoma, não, agora eu estou pensando sobre mim. Isso fez muita diferença, obrigada por essa sugestão, porque eu não conhecia e foi muito legal. Isso vai tratando, isso vai melhorando nosso cortisol, que é aquela nossa ansiedade, né? Ansiedade, claro. Então a gente vai tendo controle do que a gente pode ter, que é da gente mesmo. A gente não pode ter controle dos outros. Então eu queria que você deixasse pra gente uma grande sugestão, assim, para essa mulher que tá, assim, que ela ainda não iniciou o processo de reposição e talvez ela nem esteja compreendendo que seja alguma situação hormonal, aquela mulher que tá nessa situação meio como é que eu posso dizer? Confusa, né? Não sabe o que está acontecendo com ela. Ela está desequilibrada emocionalmente, está talvez sentindo aqueles primeiros sintomas da menopausa. Qual que é a maior sugestão, a maior dica que você pode deixar para essa mulher que está sentindo esses de se autoavaliar. Primeiro se autoavaliar e depois procurar ajuda com profissionais. A gente tem profissionais ótimos, né? E ver em quem ela confia, né? Se ela quiser me procurar e fazer uma avaliação hormonal, pedir a gente ajuda, faz. então. Mas pedir ajuda. Pedir ajuda e às vezes pedir ajuda para as pessoas próximas. Porque muitas vezes também, quando a mulher tá assim, ela não tem... às vezes ela não tem foco para ela pedir ajuda, para ela marcar uma coisa para ela ir, ela Sim. fica tão atrapalhada. O nível de consciência dela não tá assim. Ela fica tão ainda, atrapalhada que ela pensa que ela precisa de uma consulta, mas ela liga, não consegue marcar, daí ela esquece, aí ela já marcou outra coisa, aí ela fez isso, fez aquilo. Aí 15 dias depois ela lembra, mas eu liguei para marcar uma consulta, será que eu deixei marcada, não marquei? Então tá tão atrapalhado tudo. Compartilhar com alguém, que né, de repente essa pessoa alguém, pode ajudar. Né, e vir fazer uma avaliação e saber que, por exemplo, as mulheres, a partir dos 35 a gente já tem indicação de tratamento. E antes disso, muitas já têm. Então a gente tem que ver o que está acontecendo com aquela pessoa específica. Mas se ela não está se sentindo bem, tem alguma coisa errada. E se alguém disse para ela que não tem alguma coisa errada, a gente tem que lembrar lá daquele conceito que eu tenho na parede do meu consultório, na entrada, né? Um conceito da Organização Mundial de Saúde de 1948, que foi quando se definiu saúde como sendo o quê? Como sendo um completo estado de bem-estar físico, emocional, social e não somente a ausência de doenças. Isso é muito interessante. Então não é a gente não ter doenças. Isso vai um médico mais clássico, mais antigo, ele vai dizer, não tem nenhuma doença. Mas isso não quer dizer que ela tenha saúde. Exato. E se ela acha que tem alguma coisa errada acontecendo com ela, tem alguma coisa errada acontecendo. Então se alguém disse que não, então ela vai no próximo e fala de novo para esse próximo pesquisar. Ótima sugestão, eu acho que pode ajudar muitas mulheres que talvez estão se sentindo nessa situação e não conseguem exatamente saber o que fazer, por onde começar, né? Agora, levando um pouco mais para essa perspectiva empresária, porque o que eu vejo que acontece muito com as profissionais que prestam serviço, no caso como a Ana e eu também, enfim, outras profissionais que prestam serviço, é que nós agimos, né? Nós seguimos um caminho, um nicho, uma área, pelo coração, pelo propósito, que é o que a gente está falando aqui agora, pelo que faz realmente o coração bater. Mas o que acontece é que nós nos tornamos empresárias. Eu acredito muito que você tenha vindo para a área da saúde sem imaginar todos os desafios que o empreendedorismo também traz e até da mentalidade de ser uma empresária, uma empreendedora. Então, hoje, a gente consegue ver que você, além de médica, é uma empresária, a questão da clínica, de toda a jornada, enfim. Levando para essa perspectiva agora mais empreendedora, me conta qual que foi, assim, o seu... Eu sei que a gente, né, vive vários desafios durante uma jornada, como você já viveu, mas qual que foi aquele principal desafio, assim, nessa perspectiva mais empreendedora que você achou uma situação mais desafiadora durante essa jornada? Não sei se na hora de abrir uma clínica, enfim. Eu acho que no meu caso tudo foi muito natural. Eu não fui, como eu digo, até na minha especialidade, no que eu faço, não foi aquela coisa que eu pensei naquilo e eu fui até lá. As coisas foram acontecendo e eu fui indo para aquilo ali. E na clínica também, foi algo natural de eu ir para uma clínica. Só que, claro, depois com o tempo a gente vai vendo que aquela clínica é um negócio. É uma empresa. É uma empresa e a gente tem que saber gerir aquela empresa. E aí a gente tem que aprender sobre isso ou também a gente pode ter pessoas que nos ajudam. Mas mesmo para as pessoas nos ajudarem, a gente tem que saber
um pouco daquilo. Porque é da mentalidade da pessoa que faz essa transição de apenas médica ou psicóloga, ou enfim, ou consultora de imagem, e começa a ter uma mentalidade de empresária, porque querendo ou não, é você que vai decidir o ponto final. Por mais que você tenha ótimos colaboradores, uma equipe te ajudando maravilhosa, a empresa é sua. Então, de repente, um desafio que você considerou que fez você parar e olhar assim, opa, eu não sou agora apenas a médica ginecologista, mas também empreendedora nesse sentido. O que eu sempre pensei, assim, na questão de ser empreendedora, é na questão do tempo. Porque eu sempre fui aquela pessoa que eu queria muito tempo com as pacientes. E aí, quando a gente começa a fazer essas outras partes, é como se faltasse um pouco do tempo. Sim. Só que aí a gente tem que saber usar o nosso tempo, a gente tem que ter método para poder usar o nosso tempo da melhor forma. E não, às vezes, menos tempo, porque hoje em dia eu não consigo diminuir o tempo da minha consulta. E eu penso que eu estou sempre querendo aumentar o tempo. Só que aí eu tenho que ajustar todas essas coisas. Então eu tenho que ver que eu não posso, por exemplo, eu tenho que me frustrar, né? E a gente tem que se frustrar desde criança, né? Sim, faz parte. E como adulto a gente vai se frustrar de novo, que a gente tem que saber o quê? Que a gente não vai poder fazer tudo para todo mundo. Sim. Né? Então a gente vai ter um grupo, que é essa questão que aí eu acho que eu fui vendo para essa questão empreendedora e eu fui criando esses grupos. Então essa aldeia de mulheres que eu falo, tipo, é um jeito que eu sei que aquelas ali eu tô acompanhando. Porque eu não quero também fazer uma coisa de fazer tudo para todo mundo e não fazer bem feito. Sim. Então eu preciso de tempo para fazer outras coisas, mas eu não posso deixar as minhas pacientes de lado e as que estão comigo. Sim, até porque você chegou já numa posição, Ana, que tem uma quantidade de pacientes na clínica que já é uma quantidade bem considerável, então eu imagino o quão desafiador é gerir o tempo de agenda para atender todas essas mulheres. O quão desafiador é a gente não deixar elas sem esse atendimento, sem esse acompanhamento, que é importante. Então, isso são coisas que eu estou criando métodos para conseguir fazer isso da melhor forma. Mas a aldeia a sua aldeia de mulheres ali, que eu tô dentro do grupo, eu vejo é isso que a gente estava falando agora, que vai além da clínica. A gente continua isso num grupo do WhatsApp, cada uma fazendo ali, é muito interessante, gente. Elas mandam foto, fazendo atividade física, agora nas férias, quem viajou, quem continuou no foco, quem saiu do foco, isso é muito legal. A gente tem momentos, assim, quem sabe são momentos mais complicados, como o final de ano, então a gente conversa antes, né? A gente mantém as pacientes ali, que são as pacientes mais próximas, né? A gente mantém todo mundo no objetivo. Porque às vezes isso ajuda muito. Sim, às vezes para mim é muito fácil, porque é o que eu vivo. É o ambiente que eu tenho, é o que eu, né? Então eu tenho ajuda para tudo isso, mas para elas, às vezes que são de outro ambiente, têm outras preocupações, elas acabam esquecendo e acabam fazendo coisas assim que não vão ser tão boas para elas e sem querer muito aquilo ali, sem a intenção de. Então a gente criar estratégias, a gente tem acompanhar. Tem um incentivo também, tem um né? incentivo, estar próxima, né? Então essa que é a intenção e aí é o desafio, né? É ter um tempo que tu consiga fazer tudo isso e não deixar nada, dar conta de tudo e fazer tudo bem feito. Ao menos a gente tenta, né? Ana, 2018, eu sei que tem uma história de um prêmio que você recebeu, né? Isso, eu queria que você contasse dessa história, que essa também eu não sei, eu queria entender melhor como que foi esse prêmio que você recebeu em 2018, que chegou a colocar Santa Maria nesse patamar. Eu tive um prêmio pelo número de implantes. Legal. Né? Eu fui a primeira pessoa a ganhar esse prêmio. Olha que interessante. Então é aquela coisa que a gente viu que no sul do país a gente também faz implante. E aí teve umas matérias, né, de revistas e de coisas que são de fora daqui, de São Paulo, de outros lugares, vendo o Rio Grande do Sul como estando nesse mapa. Porque é muito comum no Rio de Janeiro, acredito que seja um local um estado que de repente seja mais frequente essa história da reposição, né? Tem já foi comprovado ali que tem toda uma questão até do cuidado do embelezamento também. No Rio de Janeiro é muito forte. Então trazer isso para o Rio Grande do Sul foi um marco, né? Foi um desafio, é um desafio constante. A gente tem dificuldade inclusive de trazer os produtos para cá. Né, de mudar, às vezes, a mentalidade do nosso público, que é um estado mais conservador. É mais conservador. Então, são coisas que a gente vai implementando. E quando a gente recebe essas premiações, essas coisas de fora daqui... É um impacto muito bacana. É um impacto muito positivo. É o meu propósito, o propósito da mulher, a gente ajudar as outras, a gente fazer diferença.
Que né? bacana. Isso fica até para algumas pacientes que talvez não saibam dessa história, né? E teve aí uma premiação em 2018 muito importante para a doutora Ana Paula, trazendo essa referência da reposição hormonal para o Rio Grande do Sul, para o estado. E agora eu quero aproveitar que a gente está batendo esse papo sobre empreendedora e médica, e eu quero te perguntar o que é inegociável na sua rotina como médica, nos teus atendimentos e como mãe, mulher, enfim. O que é indispensável na sua rotina, além dos 30 minutos que a gente já entendeu, mas uma dica de ouro, assim, que faça diferença no teu dia a dia? Um momento, Eu acho que um hábito? no meu dia a dia, assim, um hábito que eu acho muito bom e que foi cultivado, né, que eu cultivo hoje em dia, é o meu café da manhã. Café da manhã. Faz diferença? Café da manhã faz toda a diferença. Então, o meu café da manhã eu sempre faço com o meu namorado. E é uma questão que a gente pode não ter compromisso, por exemplo, tem dias que eu saio muito cedo, tem dias que ele sai muito cedo. Então, a gente poderia, quem sabe, dormir um pouco mais. Sim. E o outro, né, ir tomar café da manhã sozinho. Ou quem sabe não dar tanta importância para aquilo ali. Mas é aquele momento que a gente sempre tem de estar junto e de fazer uma coisa boa pra gente, de começar bem o dia. Então, às vezes a gente se atrasa em alguma coisa, mas a gente não abre mão desse café da manhã. Legal, eu também acredito muito é porque talvez me conecto muito com isso, porque eu também considero isso um hábito indispensável e muda todo o restante do dia, né? Muda todo o restante do dia, e aí tu te alimenta bem, tu faz escolhas boas, tu senta, tu tem tempo, tu conversa, tu inicia bem o dia. Então é diferente, assim como eu sempre digo para os pacientes, a gente tem que respeitar o nosso ritmo. Então eu conheço muitas mulheres que não gostam do café da manhã, mas que a gente tenha, quem sabe, uma refeição, o ambiente em si, uma refeição à mesa com a família por dia. A gente faz. Né? Ou às vezes quando tem criança, ou quando as crianças não, né, ainda não estão naquela fase de estar ali acompanhando, que a mulher e o parceiro sentem na mesa e que tenham aquele momento, que às vezes pode ser à noite, às vezes pode ser no horário do almoço. Sai muito cedo, ninguém gosta de café, então a gente faz isso no almoço, mas que tem aquele momento ali de conexão, de parar, de pensar, de acalmar o corpo, de ter nutrientes bons. Eu costumo falar que a parte do café da manhã não é uma terapia, mas se torna muito terapêutico. Eu acho que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? O ato de você sentar com calma, mesmo que você não vá ali especificamente comer, enfim, mas você sentar, tomar um café reforçado, a questão de estar ali com o parceiro, no meu caso, eu também faço isso com as crianças. São crianças pequenas, mas no momento do café da manhã, às vezes até na hora de um lanche da tarde, de uma janta, até se dispersa um pouco, uma começa a assistir uma outra coisa, fora da mesa, começa a sair da mesa. Mas o café da manhã nós colocamos como regra lá em casa. O café da manhã, nós sentamos todos ali e fazemos o café da manhã juntos. As crianças estudam de tarde, então de manhã é inegociável. Aí, claro, criança pequena, não são todas as refeições que estão dispostas a ficar. Então, às vezes, claro, o almoço ali, de repente, já começa aquela coisa de ir para a escola e tem que tomar banho, se organiza, já foge um pouquinho. Mas eu sinto que quando nós fazemos essa questão do café da manhã, juntos de manhã, até o relacionamento da família vai ficando melhor. E a gente resolve muita coisa, a gente começa bem o dia. Isso. Então, é um momento, assim, que tu tem para equilibrar as energias, né, para começar bem, e o dia funciona melhor. Sem interferências externas, porque às vezes com certeza acontece com você de acordar e saber que no telefone já tem ali muitas pessoas chamando, tem a questão da empresa, enfim, tem todo um roteiro ali que a gente sabe que se pegar no telefone, já foi. Já tá lá dentro do trabalho e não tomou o café, não fazer sentou. Isso sem o celular. Isso, sim, então, esse a gente momento do café. Momento em família, assim, né? E o meu filho, às vezes, também não gosta de café da manhã, mas senta e come um pãozinho. Nem que converse, só senta ali, né? olha e depois sai. Mas que a gente tenha isso, que a gente vá criando esses hábitos, né? Esse hábito do café da manhã, legal você ter trago também como referência, porque eu vejo que não é muito saudável para a família, né? É muito saudável para a família. Não somente para nós, mas para todo o núcleo da família. Isso ter uma mesa bonita, arrumada, que também são coisas que fazem diferença, que a gente acha às vezes eu vou comer de pé, rápido, qualquer xícara. Não é assim, clima, né? Aquele carinho, aquela delicadeza que tu tem com os outros, que tu quer ter contigo também. Passar um café devagarzinho. Então não precisa, assim, tu pode ter esse cuidado contigo, tu pode ser gentil contigo, tu pode ser carinhoso contigo. Por que tu vai ser com a tua melhor amiga se não vai ser contigo?
Então, se a minha melhor amiga vem tomar café comigo, eu vou fazer para ela o café tal e botar na xícara. Mas para mim também eu tenho que colocar. Tem que ter uma mesa bonita e olhar que a mesa tá bonita. Sim, não faz sentido você guardar a xícara mais bacana para receber não faz alguém. Sentido. E aí eu já comecei bem, eu já vi uma coisa bonita, eu já tô me sentindo bem, eu me alimentei com coisas boas, né? Isso vai preenchendo, né? Então, sair de casa bem, animada, né? Não sair brigando e, né? Então, é o que a gente tinha que ter, que o mundo inteiro continuasse isso. Porque às vezes o nosso caminho a gente vai encontrar alguém que não tá bem. É muito propício, inclusive, a gente já chegar a acordar, pela lógica, acordar já ir fazendo tudo, né? Então, ter essa consciência de que um café da manhã pode fazer a grande diferença no dia, no relacionamento, como você falou, senta com o namorado ali, tem um momento dos dois. Isso vai, até porque os dois têm agendas, né, extensas, então isso faz diferença no decorrer do ano, no decorrer do dia, né? E uma coisa que eu, até para as mamães de crianças pequenas, no caso a Ana, o dela já está mais consciente, já um pouco maior, mas no caso das mães pequenas, quando eu fazia o contrário, eu deixava as crianças tomavam café e aí eu falava, então agora que eles já tomaram café, eu vou sentar para tomar o meu café. Eu colocava o café na xícara e começavam os dois a vir querendo atenção. Então era um café que era sempre, meu Deus, tem que tomar, aí deixava para tomar depois. Aí o que eu fiz? Eu falei, agora todo mundo vai sentar para tomar café. E foi isso. Então eles também estão tomando o café dele e a gente tem troca de olhares. E claro, são pequenas, então não é sentadinho lá em casa, né? Fica mexendo, mexe uma coisa, quer comer isso, quer comer aquilo. Mas a gente tem essa experiência juntos e eu vi que isso fez toda a diferença e que se tornou um café da manhã mais prazeroso. Porque eles também ficam mais calmos mais calmos, porque querendo ou não, eles querem atenção, até quando a gente tá tomando café. Então isso fez muito sentido, né? Que legal que saber que isso também é importante na nossa casa, é algo que as pessoas não sabem, então também é algo que a gente quer extrair por trás das marcas. Agora, um passarinho me contou que você tem um novo momento ali na clínica, um protocolo diferenciado. A Ana nunca para, ela já construiu muita coisa, mas o mais interessante de estar um pouco mais perto dela é ver que ela nunca para, ela sempre está trazendo algo melhor, maior, que vai ajudar mais, mesmo tendo toda essa jornada, toda essa história que ela já teve. E aí eu estou sabendo que agora tem o protocolo Plena, e eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, qual que é o objetivo do protocolo Plena, como é que ele acontece. O objetivo é justamente esse, a gente não deixar ninguém para trás, sabe? Porque é aquela sensação que às vezes eu, com essa questão empreendedora, eu tinha. Tipo, será que eu tô dando atenção para todo mundo? Né? Será que todo mundo ligou e conseguiu marcar? E às vezes tu lembra de alguma paciente e pensa, a fulana faz tanto tempo que não vem. Será que ela tá bem? Será que ela não perdeu o tempo? Ou às vezes quando voltava, alguém me dizia, eu tinha que ter vindo há 3 meses, não consegui marcar. Então, só vim agora, já não estou me sentindo bem. Então, o que é essa questão dos protocolos, né? Porque aí eu criei um protocolo, que seria o protocolo Mulher Plena, mas é um protocolo que é feito, não é um protocolo tradicional, estático, né? Sim, é um protocolo feito para cada paciente, né? Que eu já conheço as pacientes, ou mesmo as que eu não conheço, é para ver o que a gente vai focar nesse momento, né? Porque a gente, como mulher, se a gente pensa, se a gente se avalia, a gente tem questões para resolver. Então, nesses próximos 6 meses, nesse próximo ano, o que eu quero focar? Eu quero focar na minha libido, que tá péssima. Legal. Então, eu quero outras coisas, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar o meu corpo, mas o meu problema principal hoje tá a minha libido. Então, vamos focar nisso. Eu já melhorei a minha libido, eu melhorei minha saúde, mas eu tenho um lipedema ali que me acompanha. Então, a gente vai focar no lipedema também. Então, a gente vai colocar coisas a mais nisso, mas a gente vai construir um planejamento para aquela paciente que vai contemplar um acompanhamento dela de pelo menos 6 meses. Olha aí, que interessante. Ou 6 meses, ou 1 ano, né? Nesse tratamento vai ter os implantes, vai ter as consultas, vai ter drenagens que a gente precisa fazer, vai ter acompanhamento com o nutricionista, vai ter acompanhamento com o educador físico, né? Então, para ter esses segredos, né? Porque aí o educador físico, né? Que eu coloquei faz diferença. É o Samir, que já sabe muito bem. Que é especialista, isso, exatamente. Né? E que eu, além de eu ver a diferença nas pacientes, eu vejo em mim, né? Então, é aquelas coisas que a gente comprova, a gente vê que tem muita diferença. Então, a gente ajustar tudo isso e a gente planejar isso para ela. Sim. Entende? Então, ela não vai precisar se preocupar. Será que eu deixei marcado? Agora eu não sei quando vai vencer meus implantes. Será que eu consigo? Até para ela ter uma tranquilidade pra também, ela ter uma né? tranquilidade. Gente, esse protocolo é maravilhoso. Que depois... o tratamento vai ser feito, né? E aí, lá no meio do tratamento, a gente já vai pensar num próximo, como que aquilo vai ficar. Então, a gente não vai abandonar aquela paciente.
Porque a minha grande questão com essa questão de gestão, de clínica e tudo mais, era isso aí, era tipo, daqui a pouco eu me dou conta, eu vejo alguém, encontro uma paciente minha no shopping, e aí ela vem me fala, doutora, não consegui marcar consulta, não tô conseguindo fazer o tratamento, e aí eu fico frustrada porque ela sem aquele acompanhamento, né? Então, ele veio, o protocolo Plena, para eu entender, ele veio para otimizar também, né, essa questão de conseguir dar suporte para todo mundo, mas para a mulher que está no protocolo Plena, né, que absorve o protocolo, que inclusive eu considero isso como muito um atendimento de luxo, você adquirir algo que você tenha tranquilidade de saber que aquilo vai te ajudar a resolver exatamente as suas dores. Você está sendo monitorado. Que vai ter todo um acompanhamento personalizado de perto com a médica da mulher, a doutora Ana Paula é muito mais do que médica para os pacientes dela. Então, quando eu fiquei sabendo ali do protocolo, eu vi muito como esse atendimento luxuoso nesse sentido de personalizado, algo que dá muito certo, porque já está incluso tanto as reposições, os atendimentos, até participar da própria aldeia das mulheres, que isso já é muito positivo. A gente tem os eventos, né? Tanto os eventos que eu faço, quanto os eventos que eu apoio, né? Então, a gente teve eventos da Cíntia Chagas, a gente tem evento agora, né, da Kátia. Foi muito interessante. Então, são coisas assim que a gente vai agregando e vai levando as mulheres para isso, porque são aquelas coisas que numa consulta a gente tem muita coisa para falar. E que às vezes a gente não consegue falar tudo naquela consulta. Mas a gente quer falar mais sobre as vitaminas, a gente quer falar mais sobre os receptores. Então a gente tem aulas que a gente reúne essas mulheres para fazer, né, tanto presencial quanto a gente faz online também. Então a gente tem grupos para elas conversarem entre elas e para a gente saber monitorar aquilo ali também, ver o que está acontecendo com uma ou com outra. E a gente vai organizar as coisas para ela. Então ela vai saber que, tipo, eu tô bem acompanhada e tá tudo certo, eu tenho as minhas consultas marcadas, eu tenho as minhas reposições. Já tá com as consultas certas. Né? Então eu tô acompanhada. Tranquilo. E eu tô tratada. E se eu tiver algum problema, alguma coisa, né, eu tenho para quem recorrer. Inclusive com as questões, tipo, mulher, a gente sabe que às vezes eu acordei hoje achando que eu tenho uma infecção urinária. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma consulta? Não, se eu tenho esse acompanhamento, ela pode falar direto comigo. Sim, a gente pode ver. O contato do a gente pode atender direto com a doutora Ana. Sim, a gente pode atender rápido e resolver alguma queixa que surja, né? Então a gente vai estar disponível para essa paciente. Vai ser um acesso mais direto, próximo, né? Então esse que é o objetivo é isso, é organizar e tentar não deixar ninguém para trás. Eu achei sensacional esse objetivo do protocolo Plena. Já é um sucesso e vai fazer muito sentido para a maioria das mulheres que tem exatamente essa queixa de quando está dentro da clínica, resolve ali o que deu para resolver ali. Mas e quando está fora, gente, imagina você ter acesso o tempo todo ali com outras mulheres que vivem exatamente as suas dores e com a sua médica, um suporte muito... Para saber se é alguma coisa relevante ou não, mas para te poder conversar. Porque é algo que a gente fazia, que eu já fiz com muita paciente. Sim, eu vi. A coisa, às vezes, tu vai ficando maior e tu não consegue fazer com todo mundo. Aí elas têm o WhatsApp, às vezes, da secretária, e que também vai, né, balizando suporte. Aquilo ali, vai vendo, só que tu não consegue responder tudo e atender todo mundo. E por fim, é algo que eu já via que você já tinha antes de lançar o protocolo Plena, mas que agora ele vem mais organizado e até também mais eficiente, porque já tem tudo planejado por ali. É incrível. E isso que é uma das bases da saúde de luxo, né? Ter um acompanhamento, ter uma prospecção e tu fazer um pouco mais. Então a gente não tá fazendo, às vezes com as pacientes, a gente não tá querendo, tipo, eu vou organizar as coisas, já tá organizado. Então o que mais que eu quero? O que seria o luxo para mim? O luxo para mim, quem sabe, seria resolver o meu lipedema? O luxo para mim seria, quem sabe, além de eu me sentir muito bem, eu conseguir perder um pouco de peso, ganhar um pouco de músculo? O que é o meu luxo? Ter acesso direto com a tua médica, né? É ter acesso direto. O que eu quero resolver? O que me incomoda? Né? E eu ter esse tempo. Porque aí também ela já vai programar e vai ter este tempo para ela. Porque aí eu sempre digo, a gente tem, vamos dizer que a gente tem os 30 dias ali do mês, que eu não sei quantas horas dão. Nesses 30 dias, a gente não pode ter 2 horas pra gente? Não pode ter 2 horas que tu possa ir num lugar e conversar com alguém? Porque eu sempre digo, pode ser que a gente não precise disso tudo, mas que reserve 2 horas por mês para estar comigo e para a gente conversar. E às vezes pensa assim, eu não tenho nada para conversar. Eu tenho certeza que tem.
alguma coisa que a gente ainda precisa de um ajuste, a gente precisa conversar, a gente precisa ver, a gente precisa, como é que eu vou dizer, refinar aquelas coisas para ela ter aquele luxo que para ela, de repente, é uma coisa que para os outros ninguém vai notar. Exato. Quem sabe ninguém notava que a perna dela tinha alguma coisa que não ficava legal no biquíni, mas ela se sente melhor, né, quando aquilo estiver resolvido. Então, a manutenção da nossa saúde já é um luxo. Já é um luxo. E tem que ser mesmo, né? Tem que ser. Agora, eu vejo muito que você tem esse atendimento mais luxuoso, sempre teve, e agora a gente, né, consegue enxergar que você formaliza isso de uma forma muito clara. Eu falo que o protocolo, ele é algo que toda mulher, quando a mulher conhecer, ter contato, né, quem ainda não tem, no caso, a esse protocolo, eu falo que vai ser a joia rara da vida da mulher, porque é um protocolo muito completo, que vai ajudar muita gente, já está ajudando e vai ajudar muita gente. Agora, Ana, eu quero vir para um pequeno momento onde eu vou fazer algumas perguntas de curiosidade mesmo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de quem está por trás dessa marca forte, empoderada, equilibrada. A gente olha para Ana, a gente vê que ela é uma mulher plena e equilibrada, tudo que ela entrega através da imagem, da comunicação dela, do posicionamento dela, inclusive nas redes sociais. Gente, isso tudo é muito real. Eu tenho a oportunidade de estar um pouco mais perto da Ana em alguns outros momentos, e eu vejo que ela é exatamente isso que ela prega no trabalho dela, que ela prega para as pacientes dela, que ela prega nas situações, em palestras, em eventos, é exatamente isso que ela transfere. Ana, parabéns por inclusive ser essa marca tão forte, que faz muita diferença aqui em Santa Maria. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente também, mas eu quero fazer algumas perguntinhas para a gente conhecer um pouco mais da Ana Paula. Vamos lá, uma marca que te inspira, uma marca que você olha e você se conecta, não precisa ser exatamente da tua área, tá? Não precisa ser de médicos, enfim, uma marca que te inspira de alguma forma. As marcas, Cartier é uma marca que me inspira, né? E não me inspira porque eu me lembro que eu vi uma propaganda da Cartier agora há pouco tempo. E aí tem a Pantera, né? Sim. Que é a marca registrada. E aí nessa propaganda última que eu vi, o que tinha Pantera e tinha uma mulher, né? Fazendo associação. E aí dentro de todo aquele andamento da Pantera, que andava aqui, andava ali e tal, chegava uma hora que esta mulher ia para dentro de uma caixinha. E essa caixinha quem carregava era a Pantera, né? Então eu fiquei pensando assim, ó, como é bom a gente ser uma mulher, quem sabe, e poder estar dentro dessa caixinha. Não que isso vá limitar a gente. Sim, mas como uma joia. Entende? Como uma joia e como alguma coisa cuidada. De ser uma joia e ser cuidada. E deixar isso acontecer. Sim. Entende? E aí tu poder, de repente, ter uma pantera perto de ti, cuidando de ti. Imagina? E eu acho que isso essa história dessa propaganda é exatamente o que a marca queria comunicar, exatamente essa história, e que, na verdade, o posicionamento deles com a Pantera sempre fazendo essa associação é exatamente essa mensagem de uma mulher que pode ser cuidada como uma joia rara mesmo, mas também é forte, né? Tem toda uma potência como um animal. Que de repente, assim. Isso é o feminino e o masculino? Isso, talvez um equilíbrio. Então é o equilíbrio. Se você não fosse ginecologista, o que você seria? Essa eu tava curiosa pra perguntar, que eu não consigo te imaginar, mas me bateu essa curiosidade. O que a Ana seria se ela não fosse ginecologia? A gente sabe que é um dom, que você nasceu pra ser ginecologista, médica de mulheres. Mas algo que você pensasse assim, não posso mais ser ginecologista, o que você seria? Eu já quis fazer direito, mas não me imagino hoje. Então... Uma outra área que de repente você se gosta assim, de acompanhar... Quem sabe alguma coisa de moda, mas eu não teria dom para isso. Mas provavelmente você ia desenvolver. Legal, curiosidade. Porque isso, quando eu trago essa pergunta, é porque te conecta com alguma outra aptidão, alguma outra coisa que você goste. Isso é legal porque a gente começa a conhecer um pouquinho mais por trás da marca. Ia ser uma ótima... Eu gosto muito da questão de máquina de costura, mas eu não tenho muita aptidão. Sim. Quem sabe muito treinada... Só que é aquela coisa, eu que já fui preceptora em residência médica, a gente vê alunos médicos, alunos bem diferentes uns dos outros. Então, aquela pessoa que é treinável e aquela pessoa que já tem o dom. Sim, é diferente. E que é muito diferente. A pessoa que tem o dom, tu não vai ensinar, tu vai estar ali presente para ela aprender, né? Muitas vezes. E às vezes tem outras que tu pode ensinar, mas às vezes não tem aquela, né? Falta alguma coisinha. Sim. Então, quem sabe eu ia ser
um bastidor, quem sabe, alguma coisa que não ia faltar. Não ia pôr a mão coisa na massa, mas ia estar ali trabalhando. Quem sabe ia ser uma pessoa que organizasse as coisas. Quem sabe. Um livro para deixar na parte mais importante na prateleira, um livro que você leva como o principal livro da sua vida. Não sei se o principal, mas é um livro que eu gosto muito, é um livro acho que bem conhecido pelas mulheres principalmente, né, que fala muito do feminino e que é um livro que a gente tem que ter um grau de maturidade grande para a gente entender, porque é um livro que eu já li em várias fases e hoje eu tenho um entendimento diferente dele. É aquele Mulheres que Correm com Lobos. Ah, sim. Que é um livro incrível. E que eu tenho esse livro há muito tempo e eu já li em alguns momentos da vida e achei que era um livro que não me passava nada, que eu nem entendia muito bem. Da primeira vez que leu, mas depois. Mas hoje em dia, cada vez que eu releio algum capítulo ou alguma coisa dele, ou alguma coisa que acontece me lembra dele, eu vou lá e leio aquele pedacinho dele. Então eu vejo que ali tem um significado, é como aquelas coisas que a gente via, às vezes quando era criança ou quando era adolescente, sabe, alguma coisa que tem um poder, mas que aquele poder não é para todo mundo. Então, como a gente tem uma chave, mas essa chave, quem sabe se eu pegar essa chave me dá um poder e se tu pegar ela não te dá. É outra coisa. Então, aquele livro eu vejo que ele é um livro de poder, mas não é todo mundo que está preparado para aquele poder. Tem que ter uma certa maturidade para poder talvez ler. Tem que ter uma maturidade para entender o que está escrito ali e para tomar aquele poder para si. Então, mas para mulheres, né, já num grau de maturidade diferente, que leiam aquilo, olha aí, aquilo é um manual e aquilo é um livro de poder. Mulheres que andam com os lobos, certo? Mulheres que correm com os lobos, certo? Já ouvi falar bastante do livro, ainda não li, tá lá na minha lista, mas fica a sugestão então, ó, confirmação de que o livro é muito bom para as mulheres que já têm aí para ler todos, para ler capítulos. Bacana. E o que é sucesso para você, Ana? Claro que sucesso cada pessoa interpreta de uma forma. Tem pessoas que consideram sucesso algo que é mais tangível, calculável, financeiro, e pessoas que consideram de outra forma. O que para você é sucesso? Eu acho que sucesso é a pessoa se sentir bem na própria pele e com a sua vida, né? E para mim isso é equilíbrio. O que está correlacionado com o que a gente tem falado. Exatamente. Então é aquela questão que são coisas que eu quero passar para os pacientes, são coisas que eu já vivi e que eu já, de repente, cheguei numa plenitude para isso, né? É a gente saber que o nosso trabalho é muito importante, mas que ele não é 100% da nossa vida. Sim. Né? Que a mulher tem uma importância incrível em vários ambientes e ela tem que assumir essa importância que traz uma responsabilidade grande e que é uma responsabilidade dela. Então, e é a gente conseguir equilibrar essas coisas e saber que às vezes esse equilíbrio não vai ser perfeito. Às vezes é como se um daqueles pratinhos ali que a gente equilibra caísse. Então a gente tem que colocar ele para funcionar de novo e aquele outro que está lá em cima ele vai cair um pouquinho, né? Mas a gente tem que tentar deixar equilibrado. E não é profissão, não é dinheiro, né? É tu ter assim, não é tu ser feliz plenamente 24 horas por dia. Claro, porque claro. Isso é uma questão infantil. É, uma ilusão também. A gente tem momentos de felicidade, a gente tem momentos difíceis. Só que dentre isso tudo, o que tem que prevalecer? Tem que prevalecer que a gente está se sentindo bem. Que a gente gosta do corpo que a gente tem, que a gente gosta da nossa trajetória, que a gente gosta da nossa família, né? Que a gente está feliz de estar ali, de repente passar um feriado e não fazer nada, só estar com a nossa família, né? Que então, isso é um luxo também. Isso é um sucesso para né? você. Isso é um sucesso. Sim. E da gente não pressionar as pessoas, sim, né? Então, que às vezes é um comportamento que tem muitas mulheres que fazem isso, mas é um comportamento mais masculino. Sim. O homem que compete, que pressiona, a mulher, por que a gente vai pressionar? E a gente vai pressionar um filho para tirar 10 sim, no colégio? Isso vai fazer diferença para a vida dele? Ou vai fazer diferença se ele tiver amigos que ele está formando naquela fase, naquela idade, e que ele vai ter para sempre? Quem sabe um 10 hoje, né, vai impedir ele ter um amigo que sim, ele pode ter com 20 e tantos anos. Padrão ali. Então a gente tem que tentar equilibrar as coisas e mostrar isso para os outros e estar presente com as pessoas, ser presente com as pessoas que estão com a gente, ajustar, conversar, negociar. Porque tem muita gente que vê sucesso, como eu falei, como algo que é calculável, e aí por trás ali, na família, no núcleo da família, com os filhos, tá tudo muito perdido, muito solto, até com ela mesma, autoestima, tudo lá embaixo, mas tem sucesso,
por exemplo, às vezes financeiro, né? Mas, claro, cada um, como eu falei, enxerga sucesso de uma forma. Então, é muito interessante saber a sua visão sobre o que é sucesso. Qualquer sucesso sem esse equilíbrio não vai ser um sucesso, porque vai se manter. Exato, porque quando a gente vê a tua posição como médica, hoje a gente vê que você é uma mulher de sucesso. Então, as pessoas, inclusive, provavelmente fazem essa leitura. A doutora Ana Paula, ela é uma mulher de sucesso, mas poucas pessoas talvez saibam que para você sucesso seja exatamente o que você compartilhou agora. Então, por isso que eu queria saber da tua voz, né, o que é sucesso para você. E agora, o que tem por trás da marca Ana Paula? Eu quero que você faça um pequeno resumo. Eu sei que quando perguntam pra gente falar de nós mesmas, fica mais, mas eu queria ouvir de você o que tem por trás da Ana Paula. Um resumo sobre quem é a Ana Paula agora, não a médica Ana Paula, mas quem é a Ana Paula Rezende? Eu acho que é uma mulher que quer ajudar, que tem propósitos, né, e que se move por propósitos e objetivos, né, e que gosta de resultados, que gosta e que tem resultados em todos os sentidos. Então, quem sabe nessa parte a gente se manifeste né, os nossos comportamentos, mas eu acho que eu sou uma pessoa de resultados. E sou uma pessoa que às vezes não tem as melhores condições para as coisas, mas que faz as coisas darem certo. Então, eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo que em toda a minha vida, quem sabe, eu nunca tive as melhores condições para as coisas, mas eu fiz aquelas coisas acontecerem quando realmente eu quis elas. Quando eu não achei que aquilo era por conta de um sucesso ou de uma... Não, é porque eu queria, porque aquilo era um propósito, era uma coisa que fazia sentido para mim. E aí eu lutei por conta daquilo, né? E aí todas as coisas que eu penso e que eu luto são coisas tipo... para não aceitar alguma coisa que me falam, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, acho que eu me vejo como uma pessoa que luta, que faz a diferença, que ajuda, que tem muito propósito, né? Que cada vez descobre mais propósitos e que tem resultado, principalmente isso, né? E aí eu fico muito feliz com esses resultados, porque às vezes esses resultados são mulheres que estão melhores, são famílias que ficaram melhores, né? São relacionamentos que estavam conturbados e passaram a dar certo de novo. São filhos que estão mais estáveis, né? Então, é os resultados e que eu quero ver cada vez mais. Eu quero te falar que eu vejo muito você como essa marca forte, uma marca que faz diferença realmente, não por estar um pouco mais próximo de você, mas por conseguir enxergar numa visão de outras pessoas quando a gente conversa, quando a gente faz as referências sobre a sua marca. Você é uma marca que impacta muito no meio das mulheres, você sabe, eu convivo com mulheres o tempo todo, por mais que aqui há pouco tempo eu consigo enxergar o quanto o teu nome, a tua marca impacta na vida dessas mulheres. Então, por isso que você está aqui também com a gente, para a gente poder saber um pouquinho mais sobre a sua história, ouvir um pouquinho mais sobre as curiosidades que acontecem por trás da marca. Muito obrigada por estar aqui. Adorei a conversa, Ana, obrigada. Pessoal, o nosso conteúdo vai sair todo no YouTube, no Spotify, nos melhores canais de comunicação. Os melhores momentos da entrevista vão para o nosso perfil no Instagram, @portrasdamarca.pod_. Um beijo e até a próxima marca.